Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós estamos no item número 2, o Homem de Bem. Esse é o quarto estudo que nós realizamos em torno desse tema e estamos gradativamente analisando com cuidado, com atenção, cada passagem que Kardec traz para nós aqui como sugestão desses caracteres do homem de bem. E é importante que nós façamos uma análise, principalmente para contextualizar cada uma dessas orientações. Porque se nós fizermos uma leitura desse texto todo, nós chegaremos ao final com aquele pensamento, né? Poxa, que bacana que seria um homem assim. Então, na verdade, se nós não trouxermos isso para a nossa realidade, dá a impressão de que nós estamos procurando no mundo um exemplo de homem de bem e não procurando em nós os caracteres de bondade que pode nos levar a essa condição de homem de bem. Por isso, então, nós estamos analisando, trazendo exemplos, avaliando situações da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida em família, da nossa vida em sociedade, dentro da nossa vida íntima, em todas as situações. Então é fundamental que nós procuremos, tanto quanto possível, nos encaixar dentro dessa ideia que é transmitida a respeito do homem de bem, né? Então, mais uma vez, fazer uma leitura, nós vamos ficar comovidos de imaginar uma pessoa assim, mas nós temos que nos comover de nos vermos alcançando essa condição, né? Então esse é o objetivo de nós estudarmos com calma, sem pressa para terminar o texto, mas para aproveitar tudo aquilo que ele pode oferecer para nós. Porque nós lembramos que durante os nossos estudos, uma palavra, uma expressão, uma frase, pode ser para nós um motivo de desenvolvermos um estudo inteiro, bastando apenas que nós encaixemos as demais peças em torno daquela que surgiu durante o nosso estudo e podemos montar uma grande paisagem, né? Então esse é o nosso objetivo. Bom dia Márcio. Vamos lá então, nós paramos aqui nesse parágrafo, que isso aqui é bastante importante também. Nós falamos sobre a indulgência no item anterior, deixa eu pegar aqui para a gente poder trazer de volta. Diz assim que o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então a indulgência, como nós lembramos, é uma virtude que faz com que nós vejamos sempre no outro as suas melhores qualidades, mas também compreendamos as suas limitações. E diante dessas limitações, ele pode cometer erros. Então, uma característica fundamental do homem de bem é ele também perceber que, assim como o outro erra, ele também carece de indulgência, né? Doce por dentro, lá Babardinho colocando para nós. Então, ele carece também dessa mesma caridade, né? Partindo do outro, partindo das pessoas. Então, diante dos nossos julgamentos, nós entramos agora exatamente nesse próximo tema, né, no próximo parágrafo. Diante do julgamento, nós sempre procuramos avaliar todas as situações do modo mais produtivo possível, porque é algo que infelizmente nós não encontramos. Nós queremos externar ou externalizar a nossa revolta, nós queremos externalizar a nossa insatisfação, queremos fazer a crítica pelo simples fato de alimentar a nossa antipatia por alguém ou por alguma situação, mas se nós pensarmos qual é exatamente a contribuição que a nossa manifestação trouxe, nós, na esmagadora maioria das vezes, nós veremos que isso não tem utilidade nenhuma. Por exemplo, durante uma conversa com amigos, com uma conversa paralela, nós podemos observar uma situação ou um indivíduo ou um determinado grupo e simplesmente começar: você viu o que fulano fez?
porque isso não presta, porque isso fez, porque isso aconteceu. Aí nós damos um pause. Voltamos então para o início desse pensamento. E pensamos assim, no momento em que nós expressamos as nossas ideias a respeito daquela pessoa, daquela situação ou daquele grupo, qual exatamente é a nossa intenção? Fazer com que ela se torne melhor? Ou simplesmente mostrar para o outro que nós também não gostamos, que nós também estamos insatisfeitos? E mesmo demonstrando essa insatisfação, isso trará algum tipo de contribuição para que a situação melhore, para fazer com que da insatisfação traga para nós a satisfação? Se nós começarmos a analisar isso com cuidado, e dependendo do grau de radicalismo que nós utilizarmos, nós vamos perceber que nós praticamente andaremos mudos na sociedade, porque nós sempre estamos comentando coisas, fazendo críticas, trazendo fatos, informações, compartilhando ideias que absolutamente não trazem nenhuma contribuição para a melhoria do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa vida, a partir das nossas ações. Se nós disséssemos assim, olha, eu estou vendo ali um problema e eu acho que esse problema pode ser melhor, ou pode melhorar a partir de uma determinada mudança, de uma determinada transformação, nós temos a partir dali uma mudança positiva. Agora dizer assim, ó, você viu o que o fulano fez? Eu sabia que não prestava. Pronto. O fato de eu saber que não prestava e dizer para o outro que eu sabia que não prestava, mudou alguma coisa para melhor diante daquela situação que já era problemática? Certamente que não. Pelo contrário, nós causamos uma perturbação, principalmente porque, na maioria das vezes, o assunto surge da nossa parte sem que a outra pessoa esteja pensando ou esteja com a intenção de fazer algum comentário. Então, no momento em que nós lançamos uma ideia perturbadora e o outro absorve, nós perturbamos o mundo íntimo daquela pessoa. Essas três peneiras, Babudinho, quando a gente começa a vivê-la de um modo mais real no nosso dia a dia, nós percebemos que dentro de nós existem aquelas jaulas, né, onde nós prendemos o nosso ego, prendemos as nossas críticas, e essas três peneiras elas impedem que essas ideias se manifestem e dá a impressão de que as nossas críticas ficam chacoalhando as grades ali, querendo gritar para sair de todo jeito. E a gente começa de fato, né, quando a gente começa a se disciplinar em torno dessa nossa, desse hábito, nós começamos realmente a falar cada vez menos e agir de modo produtivo cada vez mais. Fica assim, são proporções, né, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nesse caso, uma proporção inversa, porque nós falamos muito e fazemos pouco. Conforme a gente vai se disciplinando, nós começamos a falar pouco e fazer muito. É uma inversão positiva que nós fazemos, né? Bom dia, Elcio. Então, esse trabalho que nós fazemos de reeducação a partir das lições que chegam para nós do Evangelho, ela faz exatamente com que a gente comece a se ouvir mais. A gente começa a ouvir mais os nossos pensamentos, a gente começa a ouvir mais as nossas palavras, a gente começa a observar mais as nossas publicações. Tudo começa a ser percebido porque nós pensamos assim, mas eu faço isso porque é só para me divertir, para eu relaxar. Mas a gente vê assim, né, daqueles temas que nós já estudamos anteriormente, nós pensamos assim, mas o nosso entretenimento, a nossa forma de nós nos divertirmos, é uma forma tão sádica, é uma forma tão primitiva, tão egoísta, e isso se tornou tão banal no nosso dia a dia, que nós nem percebemos mais o efeito negativo que isso provoca. Sabemos que é negativo, porque se fizesse com a gente, nós nos sentiríamos ofendidos. Mas nós fazemos porque todo mundo faz. Mas aí a gente sempre lembra, naquele pensamento de sabedoria, o fato de todo mundo saber não significa que todo mundo esteja certo. Então a grande referência que nós temos é exatamente essa, o pensamento do Evangelho.
E esse pensamento do Evangelho, se nós nos desviamos dele, a tendência é nós irmos em direção contrária. E eu fico pensando, né, às vezes me vêm assim essas ideias, principalmente observando aquilo que nós temos contato na mídia, nas redes sociais, nos nossos círculos de amizade. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de ter como referência Chico Xavier, né, uma referência de conduta, uma referência de valores. Então, sempre quando eu me deparo com uma situação em que eu estou agindo, ou que eu percebo a ação, eu fico pensando, e se ele estivesse aqui, como ele agiria? Se nós criássemos, por exemplo, uma conta para o Chico Xavier no Facebook, o que será que ele publicaria? Será que ele faria críticas políticas? Será que ele faria comentários destrutivos? Será que por acaso utilizaria de sarcasmos, de ironias, de críticas, de agressividade? E aí eu fico pensando, se eu ajo dessa forma, significa então que eu estou no caminho contrário. Já que eu o elegi como a minha referência, né, é claro que nós poderíamos dizer que Jesus é a melhor referência. Sim, Jesus é a melhor referência, mas eu tenho uma grande dificuldade para ainda seguir esses mesmos valores. Então eu preferi baixar um pouco o meu nível de exigência e fazer uma comparação simplesmente com o Chico Xavier, que está bom já. Né, acho que já é um bom começo. Então o dia que a gente conseguir se equiparar, daqui a algumas tantas encarnações, então talvez seja mais fácil. Mas exatamente isso, né? O que aquela pessoa faria se estivesse no meu lugar, diante dessa situação, lendo essa publicação, assistindo a esse programa na televisão, fazendo parte daquele círculo de comentários? Qual seria exatamente a conduta daquela pessoa? Então nós vemos que, ao lermos essa parte da indulgência, ele começa exatamente a fazer com que nós tenhamos esse cuidado de avaliar as circunstâncias e as pessoas e os fatos sempre de um modo positivo, porque se eu destacar os elementos negativos desses pontos que nós citamos, significa que eu também estou incluído nele, também terei elementos negativos sendo citados. Então, já que eu não quero que os outros destaquem os meus defeitos, mas me observem pelas minhas virtudes, eu também tenho que fazer esse mesmo efeito. E nós temos ali vários exemplos, né? Aquela fila, por exemplo, né? Em que alguém tem aquela bolsa, aquela mochila na frente e a mochila nas costas. Na mochila da frente a gente coloca toda a nossa bondade e na mochila das costas a gente põe toda a nossa maldade. E aí na fila eu sempre vou olhar a mochila da maldade que tem nas costas das pessoas e não percebo a sua bagagem de bondade que se encontra na parte da frente. Eu só vejo a minha. Então a gente pode utilizar de vários exemplos para poder ilustrar essas ideias, mas eu acho que nós já temos um discernimento suficiente para saber exatamente que tipo de contribuição nós estamos dando para nós mesmos, para o nosso próprio crescimento, de que forma que nós estamos nos estimulando a esse crescimento, de que modo que nós estamos estimulando o desenvolvimento daqueles que convivem intimamente conosco e também de que forma que nós estamos trabalhando para que a sociedade se desenvolva. Qual é exatamente a nossa contribuição? Um outro detalhe importante que a gente coloca aqui, ali em cima até a Norma colocou sobre fofoca também, a fofoca vem exatamente desse egoísmo, desse nosso primitivismo ainda, de querer sempre vivenciar essas emoções negativas. Porque é muito interessante, Norma, dessa ideia que você lançou, a gente pode fazer muitas outras comparações. Nós temos dentro de nós sentimentos, né, utilizando mais uma vez essa expressão, sentimentos primitivos, que se nós observarmos nesses documentários que nós assistimos a respeito da vida animal selvagem, nós temos ali os animais vivendo a sua sensualidade, vivendo a sua agressividade, vivendo em função dos seus instintos. Isso é muito forte, muito presente ainda dentro de nós. A única diferença é que nós racionalizamos esses elementos e utilizamos para o nosso prazer de um modo mais inteligente. Mas na sua essência, nós continuamos sendo agressivos, violentos, selvagens, continuamos sendo instintivos, agindo por impulsos,
sensualista, buscando sempre as sensações. Nós só sofisticamos a busca por essas sensações, pelo fato de nós termos o intelecto desenvolvido, mas no fundo nós nos equiparamos como esses animais selvagens, que irracionalmente agem dessa mesma forma. Então nós podemos perceber hoje que fazer um comentário, por exemplo, uma fofoca, traz para nós um tipo de prazer mórbido. Mas independente da qualidade desse prazer, ele proporciona um tipo de prazer. De você falar para a pessoa alguma coisa que você está morrendo de vontade de dizer, e ela compartilhar com você também o mesmo pensamento. Então a gente começa a se alimentar naquela sensação, naquele prazer de comentar alguma coisa sobre alguém, sobre um fato, repassar alguma informação, ser ali o portador de uma novidade. Não existe coisa melhor para nós do que nós lançarmos uma manchete. Você ficou sabendo o que aconteceu? Primeira mão, hein? Bomba, bomba, nitroglicerina pura, como se diz nos jargões jornalísticos. Então o prazer que nós temos de lançar aquela informação, por mais destrutiva que ela seja, proporciona em nós um tipo de prazer. Um outro tipo de prazer que nós vemos também é a própria agressividade, a própria violência. Não mais, a gente pode dizer assim, pelo menos para muitos, né? Não vou dizer que isso, infelizmente, é algo que atinge uma minoria, mas, na verdade, atinge bastante gente da nossa sociedade. Mas nós temos a agressividade de você querer machucar o outro, destruir o outro. Eu até comentei com vocês, né, um outro tipo de prazer, que eu, no estudo anterior, falei para vocês daquele filme que eu assisti, o Zumbilândia, né, aquele filme de zumbi, em que aquele grupo entrou, né, vou repetir o fato porque alguns de vocês não estavam aqui na sala, mas era um grupo de sobreviventes de um apocalipse zumbi que acabou entrando numa loja de artesanatos. E não tinha mais ninguém, obviamente, porque grande parte da população, ou quase toda a população, já havia sido dizimada por essa contaminação. E aí entraram numa loja de artesanato e começaram a ver prateleiras de vidro, de pedras, disso e daquilo. E já que estavam sozinhos, começavam então a quebrar tudo. A quebrar vidro, começavam a se divertir jogando coisas no chão, empurrando prateleiras, e depois saíram satisfeitos de terem destruído o lugar. Não é uma violência contra o outro, mas nada mais é aquilo do que uma expressão de violência. O esporte que nós vivemos hoje, ele é para nós uma forma, aliás, o esporte surgiu, né, nós lembramos que historicamente nós temos ali os primeiros jogos que a nossa sociedade acabou vivenciando entre os gregos, que para poder fazer com que duas comunidades mostrassem o seu poder uma diante da outra, em vez de eles entrarem em guerra, eles começaram então a praticar esportes. E aí começaram depois a devotar essas atividades aos deuses. E aí então de gladiadores segurando escudos e espadas, nós portamos bolas, portamos luvas de boxe. E aquela torcida que fica na arquibancada, gritando, chorando, berrando e xingando, nada mais é do que uma expressão de violência que nós estamos externalizando. Então, ou seja, para nós isso é prazeroso. De você gritar e tudo mais. Dentro da própria sexualidade nós ainda temos esse mesmo instinto. De violência, de gritar, de xingar, de machucar. Ou seja, isso faz parte da nossa natureza. E nós temos então que seguir uma tendência de autodomínio, de autodisciplina, para fazer exatamente com que esses prazeres que nós sabemos que são instintivos sejam domados e sejam depois revertidos em algo produtivo, em algo positivo. Porque do contrário nós seremos sempre movidos pelas nossas emoções. No momento de uma fofoca, o que nos move não é a nossa razão, que vai fazer uma análise se aquilo é positivo, se não é positivo. Não é algo moral, que nós vamos classificar se é válido ou se não é válido. É algo instintivo, nós fazemos porque tem prazer. Eu sinto prazer em fazer aquilo. Mas você percebeu que isso é negativo? Não importa, eu sinto prazer assim mesmo.
Da mesma forma que nós temos as substâncias, nós temos os nossos hábitos, nós temos os nossos comportamentos. Por pior que seja o resultado, naquele momento isso para mim é prazeroso. Depois eu posso me arrepender, eu posso sofrer, mas na hora eu não estou pensando nisso. E aí, no caso especificamente das nossas ideias que são lançadas, nós temos aquele provérbio oriental que diz assim, né, que uma flecha lançada, uma pedra atirada e uma palavra proferida não tem volta. Então aquilo que sai de nós não tem mais como segurar. E se nós lançarmos alguma coisa numa determinada direção, ele vai atingir o seu alvo. E a resposta pode ser extremamente destrutiva e nós não teremos depois como consertar. Né, o Elcio colocou lá em cima, né, o que não presta não necessita de propaganda, pois propaga-se por si só. Né? Você sabe que, eu me lembro, Elcio, de uma palestra do Divaldo, ele fez um comentário que era muito interessante. Né? Bom dia, Armando. Bom dia, Deise. O Divaldo fez numa palestra um comentário muito interessante que ele falava sobre fofoca. Né? E aí então, vocês já devem conhecer essa história. Aliás, foram duas situações interessantes. Numa, uma pessoa chegou para ele e falou assim: Divaldo, deixa eu te contar uma coisa. Né? Você nem sabe o que eu descobri. O Divaldo falou assim: é alguma fofoca? Ele falou: é um negócio que eu fiquei sabendo. Então não me conta, porque se você me contar eu vou espalhar e vou dizer que foi você que falou. Né? O Divaldo é meio direto nas suas palavras, né? Então não me conta porque eu vou espalhar e vou dizer que foi você que me contou. Aí a pessoa rapidinho já silenciou, né? E uma outra história que ele contou, ele disse o seguinte: contou eu não me lembro das personagens, né, mas eu vou criar aqui uma personagem porque o que vale para nós é a essência da instrução. Né? Um jovem chegou em casa querendo contar uma fofoca. Quando ia começar a contar fofoca, o pai falou o seguinte: vem cá. Pegou ali um travesseiro, né, daqueles antigos de pena, fez o filho subir até o telhado da casa. Ele falou para ele assim: abra o travesseiro, rasgue o travesseiro. Aí o filho rasgou, meio desconfiado, e depois ele falou assim: agora pega esse travesseiro e chacoalha. Aí depois o filho pegou e chacoalhou aquelas penas para todo lado e tudo mais. Aí o pai falou assim: agora você vai recolher todas elas. E o filho falou assim: mas como eu vou fazer isso? É impossível. Ele falou assim: com a fofoca é a mesma coisa. Depois que você lança, você não tem mais como correr atrás dela, porque você não sabe mais para onde ela vai. Ela simplesmente se espalha. Então a fofoca é como esse travesseiro de penas, que depois que você lança ao vento, você não tem como correr atrás depois. Né? Então, isso para nós é prazeroso. Então nós temos que utilizar a nossa razão para conter aquilo que é impulsivo dentro de nós. E o que é impulsivo não pensa, ele simplesmente faz. Depois a razão começa a processar os efeitos, que muitas vezes são dolorosos, e depois vem o arrependimento. Só que arrependimento não conserta as coisas. Você pode até obter o perdão, você pode até prometer não fazer mais aquilo, mas aquilo que foi feito não tem mais volta. Então, uma flecha lançada, uma pedra atirada e uma palavra proferida não tem volta. Então nós temos que pensar sempre antes de agir dessa forma. O Brás lembrou, né, vou fundar a cidade por nome Fofocolândia. Né? Ó, Brás, o pessoal vai brigar para arrumar uma vaguinha lá, né? Vamos lá. Uma outra passagem aqui agora também, que é extremamente importante, ele diz assim: não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Isso aqui é algo extremamente importante nas nossas relações sociais. E quando eu falo em relação social, dentro de casa nós temos uma relação social, uma relação que faz parte de uma sociedade. Né? O homem que tem ali uma característica de ser um ser que vive agregado com os seus semelhantes, um animal que vive agregado, ou seja, é um ser gregário, então ele vive em sociedade, vive compartilhando os seus sentimentos, as suas ideias, as suas ações, ele toma as suas iniciativas e depende também das iniciativas dos outros.
nessa vida em sociedade nós temos uma situação dramática. E se por acaso nós tivermos contato com um efeito, com um elemento negativo dessa relação? Alguma coisa que alguém fez, ou alguma coisa que alguém disse que é algo errado e que é prejudicial para a comunidade. De que forma que nós vamos agir diante disso? Porque se você ficar sabendo de alguma coisa negativa de alguém, aí nós temos então, claro, aqueles sempre os 3 exemplos, o exemplo daquelas 3 peneiras, né? A peneira da verdade, a peneira da utilidade e a peneira da caridade. Então nós passamos pela peneira. Nós vimos assim, primeiro, é um elemento que é verdadeiro. É uma informação que é verdadeira. Segunda, é uma informação que é útil ser divulgada, porque ela está trazendo um prejuízo para a sociedade. E depois, se é caridoso, a gente vai pensar, mas o que exatamente vem a ser a caridade numa situação como essa? Porque se eu não disser, eu vou me tornar conivente com aquilo que o outro errou. Eu vou protegê-lo de uma responsabilidade que ele deve assumir. De que forma que nós vamos agir diante de uma situação como essa? A gente vê isso hoje claramente na nossa mídia, principalmente nesses altos escalões da nossa política, da nossa administração, onde nós vemos a corrupção, onde nós vemos ali o furto, o desvio de recursos, a manipulação ali das pessoas de acordo com seus interesses. Esse é o tipo de elemento, de efeito que traz prejuízo para a sociedade. E se por acaso eu vir alguma coisa, ouvir alguma coisa, ou flagrar alguma coisa, de que modo é que eu tenho que lidar com essa informação? Eu sei que é verdade, eu sei que isso precisa ser divulgado, e por mais que isso machuque o outro, eu preciso falar. E aí então, como eu vou dizer isso tudo? Eu me recordo de um texto, eu até cheguei a procurar aqui no Evangelho, mas eu não me lembro onde que eu li. Eu tive a impressão de que era ou no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não me recordo. Se vocês se lembrarem, aí vocês me falam. Mas dizia o seguinte, que numa situação como essa, a gente lembra daquela passagem do Evangelho, que diz que o escândalo é necessário, mas ai por quem daquele o escândalo surge. Ou seja, muitas vezes nós temos que provocar o escândalo, exatamente porque traz um prejuízo coletivo e nós não podemos nos tornar coniventes com aquele erro. Como nós devemos agir? Se por acaso no Evangelho nós temos ali uma condenação do escândalo, mas eu vejo que é necessário fazer com que aquele fato seja... É no Evangelho, Regina? Obrigado. Eu vejo a necessidade, né? Isso, exatamente, Miriam, exatamente isso. Dessa parte de repreender o outro, né? Então, nós devemos... Como deve ser feita essa repreensão? Como deve ser feita essa divulgação? E é exatamente nesse texto ele diz para nós que a primeira ação que deve ser tomada é nós falarmos com a própria pessoa e mostrar para ela o seu erro, para que ela possa se redimir, para que ela possa se corrigir e interromper aquele tipo de ação. Muitas vezes até se apresentando publicamente diante do seu erro, apesar das consequências que ela vai sofrer. Se por acaso isso não fez o efeito que se esperava, porque é claro, aquele que comete um determinado tipo de erro, ele vai dizer assim, imagina, eu não vou falar nada para ninguém, daí você fica quieto também. E aí então o segundo passo é que nós nos juntemos com pessoas próximas àquela pessoa e façamos ali um trabalho conjunto, em que todos possam ajudá-la a refletir melhor sobre aquilo que ela está fazendo. E se, mesmo assim, eu tentei a primeira opção, de falar diretamente com ela de uma forma reservada, depois, em um pequeno círculo selecionado, de nós irmos fazer aquela conversa coletiva com ela, para que ela possa refletir. Se isso não funcionou, aí então eu não tenho outro jeito a não ser tornar público. Fazer com que todas as pessoas saibam, ou pelo menos aquelas a quem dizem respeito a esses fatos, né? Aquelas que podem tomar providências, aquelas que podem resolver a situação, mas como é dito para nós aqui nessa passagem do Evangelho, diz assim para nós, se a necessidade o obriga a isso,
procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Ou seja, por mais destrutiva que venha a aparecer essa revelação, o propósito dela não é simplesmente provocar o mal, pelo prazer de trazer o mal, o prazer da vingança, o prazer de destruir o outro. Mas visa principalmente fazer com que aquela situação negativa que trazia um prejuízo para alguém ou para uma comunidade fosse interrompido para que recomeçasse uma reconstrução. Então é aí que a gente começa a dominar cada vez mais esses nossos impulsos de querer provocar o caos, né, que geralmente é o que acontece. A Miriam lembrou assim, né, e fala da nossa verdadeira intenção, se é humilhar ou realmente corrigir. Então é exatamente isso. Qual é o propósito das nossas ações? Porque aquele prazer mórbido que nós sentimos de vivenciar a fofoca, de ver o circo pegar fogo, de ver ali o outro sofrer, principalmente quando nós alimentamos uma antipatia, aliás, nos tempos de hoje, diante desse cenário social, político, jurídico, empresarial que nós estamos vivendo hoje, nós estamos sendo constantemente estimulados a sempre vivenciar essa sensação negativa. Basta a gente ver, por exemplo, que, não vai muito longe, ontem saiu a aceitação do pedido de impeachment da nossa presidente da República. Então, né, hoje é dia mesmo? Dia 4 de dezembro hoje. Então, nesse nosso dia 4 de dezembro, 3 de dezembro. Nesse nosso dia 3 de dezembro, nós estamos então um dia depois da publicação, né, dessa notícia. Para aqueles que alimentam uma antipatia pela presidente, pelo partido que ela representa, pelos políticos que estão envolvidos também na sua administração, é aquela sensação, tomara que caia mesmo, tomara que ela seja destruída, tomara que ela seja expulsa. Mas para muitos de nós, para a esmagadora maioria, não tem nenhum tipo de entendimento real se procede ou não esse pedido. O que vale para nós é assim, é a sensação de ver aquele outro cair pelo fato de nós não termos uma antipatia. Porque são poucos de nós na nossa sociedade, né, e eu me excluo desse pouco, que são politizados e estão realmente inteirados do que acontece. Eu, lamentavelmente, me mantenho à margem, apenas me informando por aquilo que acontece na mídia, desenvolvendo aí meus próprios raciocínios e tal, mas eu não conheço os fatos, aquilo que acontece. De pegar, por exemplo, um jornalista especializado em política que está no meio daquele cenário, ouvindo, conversando, trazendo aqueles depoimentos de pessoas extremamente inteligentes e conhecedoras do assunto. Então, para nós que somos pessoas comuns, nós pensamos assim, se eu gosto, eu quero que fique. Se eu não gosto, eu quero que caia. Então a gente pode perceber que as sensações que ainda nos alimentam são essas sensações passionais. Ou seja, algo passional é algo impulsionado por emoções, especialmente emoções explosivas. E não pela nossa razão, pelo desejo de vingança. Eu posso fazer uma análise do cenário social, político, econômico do meu país, como cidadão que eu sou, mas certamente eu não consigo deixar de acrescentar o elemento passional. Porque se por acaso eu tivesse escolhido, se o candidato que eu votei para a presidência da República tivesse ganho e ele estivesse vivendo um momento semelhante na nossa economia, eu procuraria encontrar atenuantes. Mas foi culpa do outro, ele tentou, ele fez e aconteceu, mas como não é do meu círculo de simpatia, eu vou dizer, tá vendo? Tomara que caia, tomara que seja destruído. Nós não conseguimos pensar com a nossa razão, nós pensamos com as nossas emoções. E é por isso que as pessoas vão às ruas e vão provocar aquela destruição toda, vão provocar aquele tumulto todo, porque na verdade, aquela ideia assim de que vamos ver a coisa pegar fogo para ver o que dá, é exatamente o que nos move, o que nos motiva dentro desses nossos impulsos emocionais.
Então nós fazemos pelo prazer de fazer. As consequências nós não estamos preocupados. Será que se isso acontecer, isso vai ser melhor ou vai ser pior? A mídia, Brás, a gente lembra sempre, a mídia, porque a mídia é uma instituição, vamos pensar dessa forma. Assim como nós temos o nosso governo é uma instituição, as igrejas são instituições, o meio empresarial também são instituições. São formados por instituições, mas muito mais do que institucionalizar, são pessoas que estão lá. Então a mídia, você tem um jornalista, você tem um editor, você tem um diretor, você tem um apresentador, todos eles são indivíduos que também são passionais vivendo no mundo de provas e expiações. Nos governos é a mesma coisa, na nossa justiça é a mesma coisa. Nós temos os nossos tribunais, os nossos juízes, promotores, temos os funcionários de vários escalões, são pessoas. Aquele juiz que tem aquela toga sentado naquela cadeira confortável, diante daquela mesa imponente, é aquele indivíduo que quando acaba o seu horário de trabalho, quando acaba seu expediente, ele pega seu carro e vai para casa, passa no mercado, vai cuidar dos seus filhos, vai brincar com o seu cachorro, vai ter problema na família, vai brigar com a sogra, vai brigar com o genro, com a nora, com o sogro, vai xingar o vizinho. São pessoas comuns. É aquele indivíduo que se senta em frente à televisão e vai assistir o que se passa na televisão e vai ser influenciado por aquilo que é apresentado. São pessoas. Então, de acordo com a tendência de cada um, de acordo com a intenção de cada um, se é provocar a polêmica ou se é trazer alguma coisa construtiva, nós vamos ter ali um determinado aspecto daquela opinião. Tem uma passagem interessante, da história das guerras, que diz assim, que a história é contada por quem ganhou a guerra. Né? É o Quarto Poder, né, Elcio? Tem um filme muito interessante sobre isso, que mostra exatamente essa manipulação, né, da informação e, naturalmente, também influenciando as pessoas. Então, nesse aspecto da guerra, né, que mostra quem conta a história, quem venceu a guerra, eu tive a oportunidade de assistir alguns filmes interessantes que falavam sobre a Segunda Guerra Mundial. Um tema que eu gosto bastante, um tema que me chama muita atenção, uma parte da história que eu acho que é bastante curiosa. E aí então eu percebi assim, bom, a Segunda Guerra Mundial, nós assistimos a um filme que é produzido aqui no Ocidente, né, em especial aqui, né, pelos Estados Unidos, grandes produtores de filmes de cinema. Então nós assistimos a esses grandes filmes que saem e que tem grande audiência, que mostra os heróis americanos, os seus aliados europeus contra os vilões nazistas e coisa e tal. Aí depois de um tempo eu assisti a um filme produzido pelos alemães, que contavam a guerra a partir do seu ponto de vista. Quem eram os seus heróis, se por acaso eles se arrependiam ou não se arrependiam. E depois eu fui assistir um filme que era russo, que mostrou também a perspectiva da guerra a partir da então União Soviética. E mostrava ali também os soviéticos como vilões, como heróis. Depois vi um outro filme sobre japoneses, que mostrava a guerra contada pelos japoneses. Depois eu vi um outro filme contado pelos chineses. Né? Pois é, mas a visão sempre é a mesma, né, Hermes? Né, o Clint Eastwood, quando ele fez esse filme, ele fez os dois aspectos, tanto americano como japonês, lá no cenário do Pacífico, e continuava sendo a visão americana, né? Mas eu vi um filme japonês contado por japoneses. Então a gente começou a ver assim, o mesmo fato analisado sobre diversas perspectivas. Então o que nós vemos hoje é exatamente isso. Cada um conta a história do seu jeito. Cada um faz as coisas do jeito que acha mais interessante. Se os seus valores são nobres, ele sempre vai procurar, de acordo com essa sua nobreza, mostrar a informação correta com um objetivo produtivo. Se os meus valores não são tão desenvolvidos, eu vou mostrar aquilo que eu quero, que para mim é mais interessante de acordo com o meu julgamento. Então é assim que nós olhamos as situações, as circunstâncias da vida. Por isso, cada vez que surge uma situação,
um evento que acaba mostrando um conflito de pessoas, nós sempre temos as várias versões. Tem a versão daquele que ganha, tem a versão daquele que perde, tem a versão dos dois quando empatam, cada um com suas justificativas. E nós também temos que pensar, e se eu estivesse naquela situação? Como nós falamos no nosso encontro anterior. É muito fácil nós falarmos que um político é corrupto, e se nós estivéssemos naquele meio, ganhando um salário de 30 mil reais por mês e mexendo com uma fortuna que passa pelas nossas mãos, aprovando, contratando, pagando, recebendo? Será que nós teríamos uma força moral resistente o suficiente para não cair nessa tentação? Hoje, aqui agora, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e falando sobre esse assunto, é claro que nós vamos dizer, eu não cederia a essa tentação não. Porque eu tenho o Evangelho como sendo a minha fortaleza. Eu tenho a doutrina espírita que dirige a minha vida. Até a gente sentar numa poltrona de um gabinete, fechar as portas e começar a fazer acordos. E aí um dia depois do outro as coisas vão começando a se transformar. Então é muito fácil para nós fazermos o julgamento sentado do lado de cá dos nossos televisores. O problema é quando nós entramos nos nossos televisores e chegamos até o cenário do outro lado, onde estão aquelas personagens. Ali a coisa fica diferente. E é claro, como eu disse para vocês, até mesmo falamos sobre isso no encontro anterior, que não significa que nós estamos sendo coniventes com o problema. Não, eu concordo, deixa quieto, faz de conta que eu não vi, não. Isso é necessário, a correção dele. Mas a forma como nós vamos tentar corrigir é o que vai fazer a diferença. Qual exatamente a nossa atitude, as nossas intenções para fazer com que aquilo se transforme. O Brás colocou, tem uma força involutiva que acompanha o Brasil desde a época do Império, fui informado dela. Nosso karma com a escravatura foi muito grande, Não, isso é o próprio histórico, Brás? Não é algo muito complexo de nós analisarmos. E nós conversamos sobre isso mesmo, quando nós estudamos aquele artigo publicado, uma psicografia que foi inclusive comentada por Kardec, lá no nosso livro Obras Póstumas, que falava sobre expiações coletivas. Eu li para vocês e eu achei eu sempre trago alguma passagem dele aqui para a gente poder comentar, porque eu achei um dos textos mais claros e diretos e esclarecedores que eu já li em todo o conteúdo doutrinário. Quando eu li aquilo, eu comecei a perceber, naquelas 3 esferas que eu falei para vocês, as nossas responsabilidades individuais, as responsabilidades na família, as responsabilidades na sociedade. Falava também sobre, no caso, Kardec, junto com a opinião daquele espírito, falava sobre a França. É óbvio, falava sobre a realidade deles. E dizia que a França passava por todas aquelas dificuldades porque ela trazia raízes, tinha ali raízes no seu passado que acabaram se desdobrando para chegar naquele momento dela. E não foi muito difícil fazer uma transição daquilo que aconteceu na França no seu passado para criar aquele contexto que elas enfrentavam com aquilo que acontece com o Brasil, de acordo com a nossa própria história. E lá naquele texto falava que cada indivíduo estava localizado na sociedade com a qual ele tinha se comprometido de acordo com suas ações do passado. Se nós nos comprometemos para fazer com que o Brasil tivesse uma jornada problemática no passado, nós estaremos hoje, no presente, dando continuidade naquela jornada, só que fazendo uma mudança agora para o lado positivo. Se a nossa contribuição no passado foi negativa, a contribuição agora será positiva. Basta lembrar aquela conversa que eu comentei com vocês com o Dr. Herman, orientador espiritual de algumas casas espíritas no Rio de Janeiro, quando eu estive com ele. Estive com a médium, e através dela conversava com ele. E, se eu não me engano, era Alda Cunha o nome da médium. E aí então ele comentava que muitos palestrantes, hoje espíritas,
que procuram, de alguma forma, trazer a palavra do Evangelho à luz da doutrina para esclarecer as pessoas, foram pessoas que, através do mesmo verbo, no passado, levaram pessoas ao sofrimento. Eram políticos, eram pessoas oradores, eram discursistas, eram palestrantes, sacerdotes, que através da palavra fez com que muitas pessoas entrassem num caminho de sofrimento. E hoje, como expiação e como resgate, vivenciam experiências difíceis, mas agora trazendo as mesmas trazendo ideias com tendências diferentes, com direções diferentes. Então, ou seja, é um comprometimento natural. Então, ninguém se encontra naquele lugar por acaso. E o trabalho, quer dizer, nós continuaremos sempre nascendo no centro daqueles problemas, e cada um vivendo os seus próprios problemas, de acordo com o seu histórico. E aí, então, por que nós estamos aqui no Brasil enfrentando essa crise moral, essa crise política, essa crise social e econômica do nosso país, e não estamos lá na Síria enfrentando o Estado Islâmico, tendo que fugir com as nossas famílias com uma sacolinha de pertences, enfrentando ali um mar revolto, correndo o risco de morrer de fome, morrer de frio e morrer afogado? Por que nós estamos aqui e não estamos lá? Por que nós estamos aqui e não vivendo lá na Somália ou no Haiti, que duas das regiões mais pobres do planeta? Porque a nossa história é aqui. Então, assim, cada espírito vivendo essa realidade, né? Mas vamos voltar para o nosso raciocínio. O Elcio lembrou aqui também, né? As modificações nos parecem céleres, né? No entanto, o tempo e esse não se assustem, né? A gente lembra sempre, né, Elcio, que as mudanças elas acontecem de uma forma lenta, de uma forma gradual, e ela demanda bastante tempo. Se por acaso nós presenciamos uma mudança brusca na nossa história, é porque nós estamos presenciando o afloramento da crise, né? Mas aquele pensamento ele vem se desenrolando durante muito tempo. Então tem crises que explodiram antes de nós, tem crises que vão explodir depois de nós, e tem crises que vão explodir agora. Mas para poder chegar nessas explosões, nessas convulsões, elas se desenrolam durante muito tempo. Então nós chegamos a testemunhar algumas situações diferentes do nosso país. E vamos testemunhar algumas que estão para acontecer também. Mas outras vão demorar um pouco ainda, porque necessita de um amadurecimento, de um maior aprofundamento das pessoas com aquelas situações. A gente está vivendo hoje, tivemos um impeachment que aconteceu há pouco tempo, temos agora o início de um outro processo, que nós não sabemos como isso vai se dar, mas dá para imaginar como foi na época do Brasil, em que ele deixou de ser império e se transformou em república? Será que nós temos ideia do que foi exatamente aquilo que aconteceu? Para quem tem um pouco mais de idade, né, de vocês que já viveram aí mais de algumas tantas décadas, que presenciaram, por exemplo, a época da ditadura militar. Eu era garoto naquela época, né, quando eu nasci em 69, né, a crise aconteceu em 64. Então, quando eu tinha ali uma idade de pensar em alguma coisa, a ditadura estava acabando, né? Eu lembro que eu estudava numa escola com ditadura, né? Então, eu lembro, Barbudinho, assim, que eu estava na minha segunda série do ensino primário, chamava primário naquela época, foi em 1977. Eu me lembro que nós estudávamos, em época de 7 de setembro, nós tínhamos ali vestia uniformes na escola, nós tínhamos ali cortar bandeirinha verde e amarela, ver os tanques, né, organização social de política brasileira. Estudamos isso, né, no ensino fundamental, né, ou no ensino a partir da quinta série, né, nós tínhamos isso, né? Era educação moral e cívica até a 8ª série, e depois o SPB
a partir dali, né? Então estudávamos sobre um monte de temas relacionados com civismo, mas um civismo direcionado, né? Então eu cheguei até a conversar com o Hermes uma vez, a gente estava conversando, né, professor, da época que você entrou para a FAB e que você chegou a presenciar isso tudo, né, na sua época, como eram, o que acontecia na sua cidade, o que acontecia na sociedade, o que todo mundo pensava. Então, nós estamos vendo grandes convulsões acontecendo há muito tempo. Né? A única diferença é que nós presenciamos de uma forma mais intensa alguns fatos, mas outros simplesmente são fatos da história. Mas essas grandes mudanças provocaram, sem dúvida nenhuma, uma grande convulsão na sociedade. Sofrimento para muita gente, porque nós vemos assim, é muito interessante que nós vemos os fatos que são relatados nos livros, que mostram, por exemplo, tudo o que aconteceu nas altas esferas do nosso governo. Mas e a população? Como vivia a população naquela época? Nós estudamos sobre a Revolução Francesa. Vemos ali, né, cabeças cortadas, grandes pensadores, monarquia caindo, o surgimento de uma república, igualdade, liberdade, fraternidade. Mas e as pessoas que comiam o pão de cada dia, que trabalhavam, que tinha que levar dinheiro para casa, que tinha um filho doente? De que forma que isso afetava a vida dessas pessoas? Então é isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos sentindo na pele o que acontece com o que essas crises nesses altos escalões provocam na base da sociedade. Né? Tudo isso para nós então acaba trazendo novos elementos para que a gente possa pensar. Então nós temos que ter uma maturidade para ver isso, analisar, refletir e depois tirar o melhor proveito, se é que há algo a se aprender com tudo isso, né? Porque certamente que há. Não existe nenhum mal que aconteça num determinado ambiente que não se torne produtivo, se despertar em nós um senso de julgamento adormecido. Então até mesmo do mal se traz também algo positivo, se traz algo do bem. Deixa eu ver aqui, que vocês estão lembrando agora ali dos livros e cadernos e coisa e tal, né? É coisa que aconteceu sozinho, pessoal, estou quieto aqui. Então, muito bem, vamos lá então, né? A ideia é exatamente essa. Então, pessoal, voltando agora, né? A gente fez esse grande parêntese, né? Agora vamos fechar esse parêntese e vamos voltar para o nosso raciocínio inicial. Então, no momento em que nós estamos diante de uma situação negativa, é importante que nós, como diz Emmanuel, eu gosto dessa expressão dele, ele diz que nós somos aprendizes do Evangelho, né? Nós que somos aprendizes do Evangelho, nós temos que pensar muito em todas as nossas contribuições para fazer com que a sociedade melhore, principalmente diante das facilidades que os tempos atuais oferecem para nós, com uma comunicação livre e dinâmica. Então nós temos que pensar muito sobre isso. De que forma que nós estamos contribuindo, de que forma que as nossas ideias estão sendo lançadas. Tá vendo? Eu não fiz nada, eu nem respirei. Então de que forma que nós estamos contribuindo para fazer com que o mundo seja melhor? E nós vamos pensar assim, não, mas eu não tenho como fazer com que o mundo se transforme. Na verdade tem. Começando pelo nosso mundo íntimo, como nós conversamos anteriormente. E depois a gente consegue, como indivíduos transformados, fazer as transformações nas esferas, partindo da nossa, se estendendo cada vez mais. Continuando aqui, pessoal. Ele estuda, o homem de bem, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhes dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então essa reflexão para nós agora, ela pode ser estendida para a nossa própria encarnação. Nós entramos aqui nesse mundo material
como espíritos com determinadas características e com determinados valores. Ao sairmos daqui, retornando para a nossa pátria original, nós levaremos tudo aquilo que nós fizemos e aprendemos. Nada daquilo que nós conquistamos. O patrimônio nada mais é do que ferramentas de trabalho. Mas quando nós voltarmos, nós faremos um balanço. Pegaremos ali os nossos currículos, ou o nosso currículo, na seção da nossa existência, no momento em que nós retornamos ao mundo material, e no momento em que nós retornamos ao mundo espiritual. E ali então faremos uma comparação. No que nós nos transformamos nesse período em que nós estivemos aqui. Então, nesse caso, nós temos ali o trabalho extremamente difícil de estudar as nossas imperfeições, do combate também dessas mesmas imperfeições e dos nossos esforços em poder dizer que nós conseguimos nos transformar em indivíduos melhores. E lembremos sempre também que essas grandes transformações, elas começam em situações sutis e simples do nosso cotidiano. Lembrando sempre naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dizemos e naquilo que nós fazemos. Nas situações mais simples, por mais íntimas que elas sejam. Se no ambiente, se no universo da minha intimidade, eu continuo fazendo esses comentários, então não importa se por acaso fora da minha casa, fora da minha família, eu faço de conta que eu sou uma pessoa boazinha. Se no meu universo íntimo eu continuo sendo essa pessoa, então na verdade eu simplesmente coloquei uma máscara. E essa máscara nada mais faz do que, como diz o próprio nome, mascarar a minha realidade. Porque no fundo, eu não fiquei diferente daquilo que eu sou. Eu só estou escondendo o melhor. Então nós temos que fazer isso. Começar a valorizar cada vez mais a nossa própria consciência, para que ela, principalmente, esteja sempre ativa para avaliar cada uma das nossas ações. E continua. Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Então ali ele começa a fazer com que nós mudemos um pouquinho o nosso modo de pensar, nos tirando do centro das atenções e começando a valorizar a coletividade, não a individualidade. Não tenta fazer valer seu espírito, ou seja, o egoísmo, como o próprio nome diz para nós, ele nada mais é do que, como eu sempre coloco para vocês, aquele culto ao próprio ego. Né? Aquela coisa do eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, eu sei. Então do eu e eu. Só que de nada adianta todos esses talentos, todo esse auto-reconhecimento, se isso tudo não se reverte em algo produtivo para a coletividade onde ele se encontra inserido. Porque por mais que o indivíduo se ache, ele jamais jamais se tornaria naquele que ele se tornou, se não houvesse a colaboração de outros durante a sua jornada. A gente lembra que nós não nascemos de geração espontânea. Nós necessitamos de indivíduos que, através de uma participação direta, nos ajuda na nossa reencarnação. Isso já mostra que nós não somos autossuficientes. No momento em que nós nascemos, nós começamos então a depender de cuidados para direcionar a nossa formação, para atender às nossas necessidades básicas, para fazer um trabalho de uma construção moral, psicológica, emocional, social, para depois atingirmos uma certa maturidade. Então, quando nós dizemos assim, eu sei, você sabe porque muita gente te ajudou a saber. Eu faço, você faz porque muita gente te ajudou a te dar essa condição para você fazer alguma coisa. Então, quando nós começamos a sair do centro do universo e começamos a viver nessa comunidade, nós começamos a usar os nossos próprios talentos para fazer com que todos se beneficiem,
mas sem nos colocar como centros do universo. Ou seja, porque mesmo vivendo em comunidade, a gente pensa assim, não, eu faço tudo para todo mundo. Todo mundo depende de mim. Eu sou isso, eu faço aquilo. Então é a mesma coisa. Mais uma vez ele diz, não tenta valer o seu espírito. Beijo, Aninha. Não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Esses às expensas dos outros significa que ele se acha melhor do que os outros. E o detalhe, né, esse nosso egoísmo ele acaba sendo tão problemático que se por acaso eu não encontro aquilo que me faça ser melhor do que o outro, eu procuro no outro um defeito que faça com que ele seja pior do que eu. Porque nós temos duas escolhas. Ou eu sou melhor do que alguém, ou alguém é pior do que eu. Nós continuamos ainda fazendo essas comparações. Eu quero sempre ser melhor, mas se eu não consigo ser melhor, então eu faço com que o outro seja pior. Aí, mesmo que eu não seja nada, eu consigo fazer com que o outro seja menos nada. E isso é um efeito do nosso ego, ou seja, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então o homem de bem, ele faz o contrário. Ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. O que é difícil para nós, porque nós aprendemos, e infelizmente faz parte da nossa educação esses elementos, né? Nós aprendemos a competir. Tudo para nós é uma competição. Numa sala de aula, quando alunos começam então a receber as suas notas, e nós temos aqueles alunos que tiram melhores notas, outros que tiram piores notas, e principalmente lembrando que as crianças às vezes são um pouco cruéis, porque elas não percebem aquilo que elas fazem, então elas começam a se diferenciarem uns dos outros por aquilo que elas têm, por aquilo que elas são, por suas capacidades, e elas acabam crescendo adultos dessa forma, porque elas acabam sendo educadas assim também. Então é importante que nós façamos uma reeducação para vivermos esse sentimento de humildade, porque existe uma diferença muito grande entre humildade e humilhação. Aquele que é humilde não é aquele que se humilha. A humilhação é uma característica do orgulhoso. E a humildade não significa também fraqueza, como nós pensamos. A fraqueza, na verdade, é uma instabilidade que nós temos. E a humildade, essa capacidade que o indivíduo tem de valorizar muito mais aquilo que os outros fazem do que aquilo que ele mesmo faz, mesmo que as suas ações sejam importantes, não faz dele uma pessoa fraca, pelo contrário. Ele mostra os seus talentos e procura sempre que possível fazer com que os seus talentos sejam combinados com os talentos alheios. E aí então todos acabam ganhando. E mesmo que ele reconheça, que ele saiba que ele tem mais capacidade do que o outro, que inevitavelmente isso surge, a nossa sociedade mostra isso com bastante clareza, tanto naqueles que são mais capazes intelectualmente, aqueles que são mais capazes em termos empresariais, em termos de todas as ordens. Ele procura utilizar a sua posição com responsabilidade, percebendo exatamente que aquilo que muito foi dado, muito será cobrado. Então, na verdade, as responsabilidades e as tarefas que ele recebe acabam vindo exatamente de acordo com o seu potencial. E se esse potencial é utilizado apenas para a sua satisfação pessoal, isso depois vai ser cobrado. Pela sua própria consciência. Isso não é um terrorismo espiritual dizendo que você vai para um tribunal e depois isso e aquilo. Não. A própria consciência vai mostrar isso. Do bem que ele pôde fazer e não fez, e do mal que deveria ser evitado, mas não foi. Por isso, então, procura sempre valorizar, através dos seus esforços, aquilo que os outros também fazem, por mais capaz que eles sejam. E para a gente acabar aqui, não envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. E aí então lembrando, para a gente poder concluir aqui o nosso estudo de hoje, aqueles 5 elementos que eu trouxe para vocês, que infelizmente acabam sendo grandes vilões da nossa personalidade e do nosso caráter. Então, quando nós nos programamos para a nossa encarnação,
nós somos apresentados então em 5 sessões diferentes. A sessão do intelecto, onde nós vamos escolher, né, se pudéssemos escolher, né, escolher exatamente qual o nível intelectual que nós teríamos. Nós escolheríamos sermos gênios da nossa sociedade. Depois o guichê da beleza, escolheríamos Miss e Misters para podermos nos destacar na beleza da nossa sociedade. Depois passaríamos no outro guichê, que é o guichê do poder, para estarmos numa condição em que nós pudéssemos ditar as regras, exercer influência sobre as pessoas. Depois nós escolheríamos a fama que é o melhor, né? Pessoas reconhecidas, pessoas famosas. Quem não se deixa levar por essa fantasia? Ao chegarmos e vermos na televisão personalidades que acabam sendo bajuladas, pessoas que têm uma vida maravilhosa comparado com a nossa, segundo a nossa visão. E depois passaremos no último e mais perigoso guichê, o guichê da riqueza. Escolheremos uma família abastada, uma vida milionária. Então tudo isso que nós temos, a beleza, o intelecto, o poder, a fama e a riqueza, são elementos que não nos pertencem. O indivíduo que é rico, ele pode viver como miserável. Aquele indivíduo que é belo, ele pode se tornar uma pessoa horrível, aparentemente, na visão da sociedade, de uma hora para outra. O que ele precisa é de um pequeno acidente, de uma pequena doença. Aquela pessoa que é famosa, ela pode sofrer um revertério por causa de um escândalo e ela se torna famosa de uma forma negativa. E ela simplesmente perder a tranquilidade dela. Enquanto ela se encontrava nos meios sociais sendo fotografada, agora ela está sendo espionada por causa do escândalo onde ela está envolvida. Aquela pessoa que é poderosa pode se tornar uma ditadora e ser derrubada. E aquela pessoa que é inteligente pode vir com o cérebro atrofiado e não ser capaz sequer de balbuciar uma palavra. Então tudo isso que nós tanto valorizamos pode ser perdido de uma hora para outra. Aquilo que para nós pode se tornar uma grande ferramenta de trabalho pode se tornar uma prova insuportável. Então nós temos que valorizar aquilo que nós somos, não aquilo que nós acreditamos ser. E aquilo que nós somos vai ser determinado exatamente pelo resultado do nosso trabalho. Porque se conhece a árvore, como nós vimos há pouco tempo, no início do nosso estudo, naquelas mensagens reflexivas, se conhece a árvore pelo seu fruto, não pela aparência da árvore. Porque nós temos árvores que são belíssimas, com flores maravilhosas, mas são venenosas. Não dão frutos e são espinhentas. Ou seja, ninguém consegue se aproximar. Ninguém consegue consumir aquilo que ela produz. Ninguém consegue se beneficiar daquilo que aquela grande árvore, daquele grande espaço que aquela grande árvore produz. Então uma árvore só tem utilidade se ela é produtiva. E Jesus mesmo, né, utilizando uma figura de linguagem lá dos evangelhos, fala sobre aquela figueira seca. Naquela região, as figueiras proporcionavam alimentação para as pessoas, alimentação básica. Se uma figueira não dá fruto, ela tem que ser secada e ser arrancada. Quantos de nós somos árvores floridas, frondosas, que não produzimos absolutamente nada? E se o nosso caráter é julgado pelo fruto do nosso trabalho, assim como uma árvore é julgada por aquilo que ela produz, nós temos que pensar seriamente nisso. De que forma que nós estamos marcando a nossa presença no mundo? Marcando para nós, não para que tenhamos o reconhecimento da humanidade. Ao retornarmos no momento devido para o mundo espiritual, nós vamos olhar para trás e vamos sentir orgulho do que nós vivemos, aquele orgulho saudável. Vamos nos sentir constrangidos pelo tipo de vida que nós vivemos. Ou orgulhosos ou constrangidos. Ninguém vai ficar indiferente. Porque como Jesus lembra, né? Aquele que é sem sal não serve para nada. Então ou nós nos sentiremos orgulhosos ou constrangidos. Espero que todos nós possamos ver
um pouco daquilo que nós semeamos na nossa trajetória e nos sentimos orgulhosos. Mas mesmo que seja um pequeno orgulho, que de alguma forma pode trazer para nós também um pequeno constrangimento, já que nós muitas vezes tivemos grandes oportunidades e deixamos essas oportunidades passarem, que nós consigamos utilizar esse pequeno orgulho que surgiu para nos motivar cada vez mais de fazermos um trabalho maior. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje. Nós demos aqui então esses pequenos parágrafos aqui, né? Nós vemos aqui, deixa eu ver quantos parágrafos foram. 1, 2, 3 e 4. Né? Lemos aqui 4 parágrafos que trouxeram para nós todos esses exemplos, todas essas situações, todas essas reflexões, né? De fazermos com que nós, a cada dia, possamos nos sentir melhores do que nós éramos. Mas é importante também que nós desenvolvamos valores, porque sem esses valores, nós sempre vamos acreditar que estamos melhores. Só que é o melhor do nosso ponto de vista, não o melhor daquele do que de fato deve ser. O nosso próximo tema aqui vai ser sobre... Deixa eu ver aqui...